Muito bem. Vamos com a nossa primeira entrevista. Nós vamos falar sobre a Lei 11.631 de 2004, que institui a Semana de Incentivo à Inclusão Digital. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o Caio Calegari. Ele é secretário adjunto de Educação de Mogi das Cruzes. Bom dia, Caio, tudo bem? Muito bom dia, Jeremias. Muito bom dia a todos que nos escutam aqui, nos assistem. Pois é, eu estou vendo essa lei aqui de 2004, né? Já tem então um tempo, e eu queria saber como é que vocês têm acompanhado, porque essa semana de incentivo à inclusão digital, agora com a pandemia, tomou novos contornos, né? Perfeito, Jeremias. A conectividade, nesse momento, conectividade e inclusão digital, é um dos grandes desafios para os municípios brasileiros, em função do momento em que a gente vive, em que o ensino remoto é algo que está posto como padrão, né? E para nós termos uma educação de qualidade, nós precisamos também ter inclusão digital. Mas inclusão digital vai para além da própria educação, uma questão da cidadania, né? E nós temos aí dois grandes desafios, tanto a parte de infraestrutura de conectividade para as famílias, para os alunos, para os servidores públicos, e também algo muito importante que é relativamente recente, a lei é de 2004, mas a gente vem fazendo passos relativamente poucos, raros, é a questão do letramento digital. Como que nós conseguimos formar a nossa população para que consiga utilizar as ferramentas digitais de uma maneira adequada. Pois é, mas você sabe que quando você fala nisso, eu tenho acompanhado um pouco a questão do Wi-Fi, né? Você falou desses dois desafios, o primeiro é dessa conectividade, né? Tem o tablet, que para mim é como se fosse um novo livro, né? Aliás, um novo caderno, né? O tablet, mas assim, nem professores muitas vezes não têm, né? A gente sabe que para o aluno, um celularzinho desse aqui, às vezes a letra é miúda, enfim. Mas a questão do Wi-Fi, principalmente nas grandes comunidades aqui de São Paulo, eu tenho conversado com ONGs, eles falam assim, olha, não tem Wi-Fi, porque ele baixa lá um vídeo, pronto, acabaram-se os dados, né? Você acha que essa questão de ter um Wi-Fi para grandes comunidades, você acha que no futuro, talvez próximo, a gente possa resolver isso? Porque também ter um notebook sem Wi-Fi não adianta nada, né? Isso mesmo, Jeremias. O que eu enxergo aqui, e falo tanto do município de Mogi das Cruzes, quanto numa perspectiva nacional, é que esse primeiro desafio de infraestrutura de conectividade, a gente tem conseguido avançar muito, né? Nós conseguimos avançar no fato de quase todas as escolas brasileiras terem conectividade, e a escola é o centro da comunidade, né? Sim. Então, quando a gente tem Wi-Fi na escola, já é algo que muda a vida da comunidade. O nosso grande desafio, acho que ainda está na parte do letramento digital, da alfabetização em ferramentas digitais. Mas sua pergunta sobre Wi-Fi, né, nas comunidades, nas grandes comunidades, isso para mim é um pré-requisito, né? É algo que já virou constitutivo da cidadania, né? Do caráter cidadão, do ponto de vista de acesso às políticas públicas. Como que vai fazer para acessar, por exemplo, cadastro da vacina? Nesse momento em que a gente discute vacinação, né? Precisa de Wi-Fi. E nós estamos começando a avançar, inclusive o governo do estado de São Paulo tem sido um caso de referência nesse sentido, para alguns serviços que não demandam consumo de dados. Então, por exemplo, na educação nós temos o Centro de Mídias do governo do estado de São Paulo, que permite o uso, o acesso a aulas que não consomem o dado. Mas ainda assim tem um ponto muito importante, e que é muito importante aqui no município de Mogi das Cruzes também, que é que muitas comunidades, bairros mais afastados, não tem nem sinal de internet, então nem conseguem fazer o uso dessa economia do uso de dados. Pois é, interessante isso porque a gente sabe que o poder público tem que ser um indutor disso. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem grandes comunidades, mas a gente também deve ter, né? E que tem, aqui no Ibirapuera, aqui perto, por exemplo, a gente tem Wi-Fi ali para quem está passeando, assim, me parece que servido até pela própria prefeitura. É claro que aí a gente vai entrar numa discussão aí das operadoras, que também vendem os seus produtos, enfim, né? Mas sem conectividade, que é o primeiro passo, como você colocou, ou um dos pilares, fica bem difícil. Agora, eu queria a sua opinião também sobre o seguinte, em tempos de pandemia,
pós-pandemia, a gente está falando de conectividade, de semana de incentivo à inclusão, né? Que por coincidência é em março, né? O mês que se encerrou agora. Como é que você vê isso, essa questão das plataformas? Porque eu tenho conversado com secretários de educação e tem uns, Caio, que eles falam assim, eu tenho aqui só um WhatsApp, eu prefiro mandar um áudio porque eles não precisam de muitos dados. Porque se eu mandar um vídeo pesado, ele não vai ter. Então, eles estão usando só voz ou texto, olha só, porque o pessoal vai se adaptando. Tem municípios mais ricos que falam, não, aqui a gente já tem o Google, a gente tem plataformas maravilhosas antes da pandemia, né? Você acha que no futuro, tendo em vista a pandemia, e como é que deve ser tratado esse assunto? Você acha que as plataformas, o governo do estado, federal, devia oferecer uma plataforma boa para todo mundo ou cada município tem que se adequar com a sua própria plataforma? Jeremias, eu acho que a gente tem que pensar num futuro de curto prazo, né? Porque esse momento de pandemia, ele evidencia traços que são traços que a nossa sociedade vai precisar avançar. Sim. Um deles é o elemento constitutivo da cidadania, que é a conectividade. Desse ponto de vista, e especificamente falando aqui na educação, a parte das plataformas, nós devemos ter estratégias que são estratégias, sim, nacionais, ou se não nacionais, estaduais, para garantir equidade da educação. Então, muitas vezes pode ter um município pequeno, um município com poucos recursos, que não vai conseguir estruturar sua plataforma própria. Mas um município com mais recursos e mais recursos também técnicos, pode fazer uma plataforma própria que dialogue especificamente com o seu currículo, com as idiosincrasias do seu currículo. Agora, o quanto mais nós tivermos plataformas que sejam plataformas gerais, para que todos, pelo menos, tenham acesso a esse básico, tanto do governo federal, o que ainda não tem, quanto do governo do estado, o que já tem, que é o Centro de Mídias, melhor nós estaremos servindo a nossa população. E esse exemplo aqui da questão do Centro de Mídias, eu gostaria, inclusive, Jeremias, de falar um pouquinho como está a situação em Mogi das Cruzes. Né? No sentido em que nós avançamos, construímos orientações pedagógicas inovadoras que permitem maior autonomia no trabalho do aluno, do professor, maior interação entre eles, e fizemos vídeos complementares, por exemplo, para todas as famílias, mas tem as famílias que têm dificuldade de baixar esse vídeo, como você muito bem falou. É pesado, né? Então, essa é uma estratégia que nós conseguimos fazer. Agora, tem que oferecer uma outra estratégia complementar, que é justamente na linha de garantir o centro de mídias, porque o centro de mídias ele não tem consumo dos dados, então as famílias podem acessar e não vai ter nenhum tipo de problema do ponto de vista da banda, do ponto de vista do custo disso para a própria família. O centro de mídias que você diz é o centro de mídias do governo do estado de São Paulo, que é criado durante o início da pandemia, né? E que tem professores, por exemplo, que fazem capacitação agora à distância, já que presencial é mais complicado, né? Acho que é disso que você está falando. E esses vídeos, por exemplo, do centro de mídias, ele é uma interlocução só entre professor e, sei lá, diretoria de ensino, centro de mídia, ou o próprio aluno acessa direto o centro de mídias? O próprio aluno pode acessar, Jeremias. É o que a gente está estudando agora em Mogi das Cruzes, para ver como que nós conseguimos também ingressar nessa iniciativa, que é uma iniciativa estadual, né? Mas precisa do município apoiando, dando orientações para as famílias como fazer, aos próprios professores. E cada aluno consegue acessar vídeos que são vídeos, às vezes tem até aulas, que são as chamadas aulas ao vivo, né? E tem também os chamados vídeos assíncronos, que são os vídeos que estão lá na plataforma e que podem ser acessados a cada momento para que o aluno possa explorar as diversas experiências da aprendizagem num mesmo canal, num mesmo espaço. Mas, para além disso, eu gostaria de falar aqui, Jeremias, que um outro componente, essa parte de letramento digital, é que as famílias e os professores e demais profissionais de educação precisam ser instruídos como usar, como acessar, como usar um smartphone para poder baixar um aplicativo como esse, acessar as aulas e fazer bom uso dessas aulas. Esse tipo de formação que é algo que a gente ainda está caminhando no Brasil, principalmente nos municípios, caminhando a passos ainda lentos, mas
eu vejo realmente um avanço em termos de velocidade. Por exemplo, nesta semana, o município de Mogi das Cruzes vai fazer uma parceria com uma startup da educação e começar um curso livre, um mês livre para todos os profissionais da educação do município de Mogi das Cruzes poderem fazer os cursos que quiserem nessa plataforma sobre ferramentas digitais. Então, como usar o Google, como usar as diferentes estratégias que nós temos para fazer o ensino à distância, o ensino remoto, perdão, com uma boa qualidade. Requer, portanto, uma formação sobre ferramentas digitais. Você falou uma coisa interessante aí no final, ensino remoto e ensino à distância. A gente sabe que tem uma diferença, né? Porque, assim, o ensino à distância, quando veio a pandemia, a gente percebeu o quê? Que nem faculdades estavam preparadas. Já existe muito ensino à distância, mas durante a pandemia até faculdades pararam de ensinar, e públicas, inclusive grandes, porque não tinham um preparo. A gente via aquelas coisas do telecurso primeiro grau, ô Caio, não sei se você concorda comigo, é que você é novo, você não vai talvez nem lembrar. Aquilo foi tudo pensado didaticamente para ser à distância. Você acha que agora, pós-pandemia, a gente vai começar a pensar didaticamente a fazer um material com simplicidade, que o aluno veja ali e possa interagir, mas com a didática própria, né? Porque não é só tirar uma foto da lousa e mandar para o aluno, né? Você acha que a gente vai pensar mais sobre isso daqui para frente, município e estado? Jeremias, tenho certeza disso, não na perspectiva de um ensino à distância que substitua o ensino presencial, né? Mas na perspectiva do híbrido, do que a gente fala tanto como ensino híbrido, que é a junção das estratégias que nós podemos falar que são as estratégias remotas, né? Elas são atividades que são oferecidas sem a interação presencial do aluno com o professor, mas também isso como algo complementar ao presencial. E aí eu queria deixar muito claro uma visão aqui, Jeremias. Certo. E é o que a gente tem discutido cada vez mais no campo da educação. O quanto que essa pandemia evidenciou a importância fundamental do presencial, das relações afetivas no cara a cara, né, no toque, e tudo isso que a gente perdeu por conta do momento pandêmico, no momento em que nós precisamos todos nos proteger. Mas tem ficado claro o quanto que esse grau de afetividade que só a escola presencial, o território da escola pode oferecer, o quanto que isso é importantíssimo para uma questão de saúde mental, para uma questão de desenvolvimento socioemocional das nossas crianças, para além da própria questão da aprendizagem. Então, nós avançaremos e cada município vai numa velocidade, naturalmente, cada estado vai numa velocidade, mas nós avançaremos em direção, minha opinião aqui, em direção ao modelo híbrido, que combina todas as aprendizagens que se dão no presencial com aqueles reforços, estratégias de recuperação da aprendizagem, estratégias de tanto uma forma de aumentar as condições de aprendizagem de maneira remota. Vai ser um híbrido mesmo. Que legal. Eu estou vendo uma notícia aqui no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Plano Municipal de Educação terá a participação dos jovens da cidade. Acho que isso é inovador, né? Explica para a gente. Pois é, isso aqui é um projeto da Câmara do município em conjunto com a Prefeitura, para que tenha um parlamento jovem, né? Que os jovens comecem a ter uma experiência de viver a vida política também no Congresso. Isso significa duas coisas, né, Jeremias? Em primeiro lugar, que os nossos jovens aqui em Mogi das Cruzes, e tem outros municípios com essa experiência também, que os jovens eles tenham uma iniciação política que é pré-requisito da cidadania, mas também torna a própria Câmara dos Vereadores e a Prefeitura mais abertos, né, ao diálogo com os jovens e com as ideias que vêm das juventudes. Nós sabemos o quanto que os jovens têm soluções muito criativas e que podem, ao serem implementadas, mudar o próprio padrão das políticas públicas, a melhorá-las, né, torná-las mais inclusivas, torná-las mais inteligentes. Então, é algo muito positivo e que, inclusive, aqui na Secretaria de Educação, está no nosso imaginário de como se constrói políticas públicas. Que legal. O Plano Municipal de Educação, a primeira reunião que teve do Plano Municipal de Educação
foi com os jovens, para saber a opinião deles do que poderia ser aprimorado. Nossa, muito legal, eu fiquei muito feliz de saber. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Caio Calegari, secretário adjunto de Educação de Mogi das Cruzes. Até a nossa próxima entrevista. Muito obrigado, Jeremias. Até a próxima.